Olá, alunos e alunas, tudo bem? Clóvis Malaquias, professor da disciplina Educação à Distância, conhecida popularmente como EAD. O interessante de ministrar essa disciplina é que ela será feita à distância. Isso mesmo, turma, à distância. Eu aqui e vocês aí no conforto lá, num horário em que estejam livres, justamente para assistirem essa videoaula e com a oportunidade de ver e rever a mesma quantas vezes quiserem e precisarem. Bem, o que eu acabei de falar aqui são o que chamamos de benefícios que o ensino à distância traz: local, horário e repetição. O local de estudo pode ser a sua casa, o horário de estudo ele é flexibilizado e a repetição é a oportunidade de ver e rever as videoaulas diversas vezes. Bem, hoje podemos fazer um curso superior sem sair de casa, no horário que desejamos, desde que cumpramos os prazos determinados pelos professores e a carga horária da disciplina. E, finalmente, assistimos às videoaulas repetidas vezes até que possamos construir o nosso conhecimento dessa ou daquela disciplina. Bem, turma, isso foi uma pequena introdução da aula de hoje, pois vamos descobrir que, além dos muitos benefícios trazidos pela EAD, existem ainda algumas falhas que precisamos discutir e, quem sabe, melhorá-las através de nossas contribuições. Decreto, nesse instante, o início de nossa videoaula é Educação à Distância, ou EAD, pois ao longo da aula irei usar essa ou aquela nomenclatura. Bem, esse sou eu, professor, pesquisador e estudioso da área da educação, aqui através dessa imagem. Já me apresentei formalmente, também disse qual é a disciplina da videoaula de hoje, mas ainda faltam algumas coisas para eu dizer. Uma brevíssima apresentação, turma. Mais de 20 anos de sala de aula, mais de 40 anos de idade, e confesso que ainda preciso viver pelo menos mais 100 anos para eu poder aprender tudo que desejo nessa tão curta vida. A aprendizagem vem com os estudos, com o tempo e principalmente com as nossas experiências. Precisamos otimizar, ou seja, melhorar nosso tempo para que nossos estudos não sejam em vão e para que a experiência nos ajude a entendermos melhor os mistérios da vida. Chega de filosofar, não é mesmo? Ah, antes que eu esqueça, tenho alguns avisos, 3 para ser mais exato. O primeiro é que serão 2 videoaulas da disciplina EAD. Cada videoaula com um tempo estimado de 30 minutos. Pode ser menos ou um pouco mais. O segundo aviso é que serão 2 atividades e uma avaliação no final para que eu possa atribuir notas a vocês. E o terceiro e último aviso eu considero o mais importante. Não fiquem somente nas videoaulas. Estudem, leiam o material de vocês, pesquisem, façam anotações, perguntem quando surgirem dúvidas, pois no final vou deixar com vocês os meus contatos. Pessoal, o conhecimento ele é muito vasto e o que eu estou compartilhando com vocês nesse momento é apenas um grãozinho de areia de uma montanha imensa de conhecimentos que vocês devem aprender a respeito dessa disciplina EAD ou de qualquer outra. Leiam. A leitura é o segredo que todo mundo sabe que pode gerar conhecimento nas pessoas. Bom, muitas pessoas pensam e acreditam que a educação à distância surgiu com a expansão da internet e com o crescimento de itens tais como computadores, notebooks e smartphones entre as pessoas. Se bem que, segundo o IBGE, numa pesquisa feita ano passado, em 2019, a maioria dos brasileiros acessam mesmo a internet através dos celulares, popularizando assim a rede entre todas as classes sociais. Essa é uma meia-verdade de acharem que a educação à distância surgiu recentemente. Mas é uma meia-verdade que perdura até hoje no imaginário popular. Para ser mais exato, turma, a educação à distância ela já era praticada há décadas por meio das mídias tradicionais, como por exemplo as correspondências ou carta, né, como eu quero chamar, que eram os e-mails remotos da época, e também o rádio, e depois com o surgimento da televisão.
Óbvio que para que pudesse ser expandida, a EAD teve que ter autorização dos órgãos reguladores da educação nacional de cada país. No caso do Brasil, nós temos como órgão regulador o MEC, o Ministério da Educação. O que chamaremos aqui de EAD, de Educação à Distância, a partir de agora, são os processos educativos à distância conduzidos por meio das novas tecnologias de informação e comunicação, fruto da expansão das redes globais de dados. EAD nos dias atuais. Dissemos há pouco que a educação à distância já existia de maneira remota através de correspondências ou cartas, como eu quero chamar, como eu falei anteriormente, e também pelo rádio e com o surgimento da televisão. Atualmente nós temos uma outra ferramenta mais sofisticada e que seu alcance não se resume apenas a uma região ou até mesmo um país. Seus alcances são de proporções planetárias. Na atualidade, as novas tecnologias são, em outras palavras, um meio facilitador para que o ensino chegue em lugares até antes desconhecidos e a pessoas que não tinham perspectiva alguma de aprender, cursar um ensino técnico ou mesmo um superior, porque a maioria das oportunidades e as grandes universidades se encontravam e ainda se encontram nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, sendo assim um obstáculo para muitos brasileiros que anseiam, que almejem aprender e poder um dia ter um curso superior. A EAD surgiu como uma ferramenta de ensino, mas também como um leque de oportunidade para milhões de pessoas, pois além de chegarem a lugares remotos, são oferecidos com preços acessíveis, mais baratos, dando chance àqueles que têm vontade de crescer na área do conhecimento. Por isso, adotaremos a seguinte afirmação nessa videoaula a respeito da educação à distância. A educação à distância no século XXI são conduzidas por meio das novas tecnologias de informação e comunicação, como eu havia dito para vocês anteriormente. Instituições de ensino e a EAD. O computador é apenas uma ferramenta, uma máquina que sozinha não é capaz de conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Assim como um livro fechado, melhor dizendo, uma apostila fechada, sem o aluno fazer uma leitura aprofundada do material, também não é capaz de gerar e de conduzir os discentes pelo caminho rumo ao conhecimento. Uma instituição de ensino superior, também conhecida pela sigla de IES, que oferece ensino à distância, precisa de bons professores, mas essa genialidade dos docentes não se resume apenas ao conhecimento técnico e científico da disciplina, mas também à sua interação e aproximação direta com essa ferramenta importante que é o computador, e também através de um longo e eficaz processo de treinamento e uma capacitação para que saiba manusear de forma eficaz essa poderosa e útil ferramenta da educação. Além dos computadores, é possível também usar como meio de aprendizagem os tablets, notebooks e até os celulares, que são considerados atualmente computadores na palma de nossas mãos. O problema dos celulares são suas limitações com relação a um computador ou notebook, mas é possível de forma gradual utilizá-los cotidianamente como meio de aprendizagem através da educação à distância. A EAD no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. De norte a sul, são muitos os problemas enfrentados pelos brasileiros, e o maior deles, sem sombra de dúvida, é a desigualdade social. A desigualdade social é refletida através da educação de qualidade que não é ofertada a todos os brasileiros de forma igualitária. E o direito de todos à educação de qualidade fica somente nas páginas de nossa Constituição Federal e também da LDB de 96, porque na prática a realidade é bem diferente. A porcentagem de brasileiros que chegam ao ensino superior é insignificante. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, somente 2% da população tem acesso ao terceiro grau, como era chamado antigamente o ensino superior. Turma, essa pesquisa é de 2016. Eu acredito que de lá para cá esse número aumentou. Era 12% em 2016, Eu acredito que hoje, em 2020,
aumentou essa proporção, principalmente pelo ensino remoto, né? Por causa da pandemia do novo coronavírus. Continuando, a educação à distância surgiu para mudar essa dura realidade, possibilitando reduzir as diferenças sociais e econômicas através do ensino. A educação à distância pode ser um meio para que aquele indivíduo tenha acesso à educação, seja pelo valor mais acessível, seja pelo fato de poder estudar em casa, longe das universidades que se localizam predominantemente nas grandes cidades. O uso da tecnologia pode mudar vidas e assim desenvolver uma sociedade mais consciente e também mais informada. Benefícios e malefícios da EAD, turma. No início de minhas palavras, no início da videoaula de hoje, né, eu falei de forma resumida a respeito dos benefícios que existem no ensino à distância. Exemplifiquei através de 3 requisitos: local, tempo e repetição. O local pode ser a sua casa, né? O tempo ele é flexibilizado e a repetição é a quantidade de vezes que você vai assistir aquela videoaula. Mesmo com tantos e bons benefícios, existe um lado da educação à distância que precisamos conhecer. Um lado que, de certo modo, podemos chamar de ônus ou malefício para aqueles que utilizam dessa ferramenta como instrumento de ensino. É o que diz aí no slide, que eu vou ler para vocês e depois fazer uma pequena e objetiva explanação do que o autor quis dizer com relação aos benefícios e malefícios da EAD. Leamos juntos, eu aqui e vocês aí, onde quer que esteja nesse momento. Leiamos. As novas tecnologias estão presentes em nosso cotidiano e é uma ferramenta importante para a educação. Pessoal, já falamos sobre isso e vamos continuar falando até o término dessa videoaula e também da outra, que é a continuação dessa, da segunda videoaula. Continuando a leitura do slide. Mas, em contrapartida, se discute a qualidade do ensino por meio dessas ferramentas. Aqui eu abro uma brecha para fazer uma pergunta a vocês. E essa pergunta que eu vou fazer agora é para que vocês reflitam em casa a respeito da importância do ensino à distância e também os seus benefícios e malefícios. A pergunta é o seguinte, turma. É realmente necessário a presença de um professor em sala de aula para que seja efetivado de forma plena o processo de ensino-aprendizagem? Vou repetir a pergunta pausadamente para vocês. É realmente necessário a presença de um professor em sala de aula para que seja efetivado de forma plena o processo de ensino-aprendizagem? Responda aí com vocês e reflitam com relação à resposta dessa pergunta. Continuando com a leitura do slide. Alguns acreditam que isso pode ameaçar o emprego dos professores. Novamente eu abro outra brecha para fazer também uma outra pergunta para vocês, turma, que também quero que vocês reflitam agora ou após o término dessa videoaula. A pergunta é o seguinte, vou perguntar pausadamente. A máquina poderá um dia substituir um professor? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês responderem. E finalizando, para vocês responderem, para vocês refletirem, seja agora ou seja após o término dessa videoaula. E finalizando a leitura do slide, em detrimento dos lucros das instituições de ensino, provocando a evasão, entre outros. Pessoal, a evasão não existe apenas nas escolas tradicionais, ou seja, com as aulas presenciais. Muitos alunos e alunas não se adaptam com esse novo modelo de ensino, que é o ensino à distância, e desistem de continuar o curso por achar que é uma ferramenta complexa e um processo distante da realidade da educação que eles tanto almejavam. Conceito de educação à distância. Bom, já falamos diversas vezes o que é educação à distância, demos vários exemplos, falamos a respeito do tempo, distância dela e também da forma como ela era no passado. Também falamos da importância, ou seja, dos benefícios e, por último, falamos um pouco da parte negativa que envolve esse tipo de ensino.
mas faltou um conceito breve, objetivo e que não deixe brecha alguma para nenhuma outra interpretação. Turma, e agora eu vou fazer novamente uma outra pergunta, só que dessa vez eu vou responder para vocês. A pergunta é o seguinte: o que é exatamente a educação à distância? Respondendo essa pergunta, entre inúmeros conceitos, podemos destacar estes que dizem rápidas e objetivas palavras que a EAD é uma modalidade de ensino em que os professores e alunos estão separados, planejados pelas instituições de ensino superior que utilizam diversas tecnologias de informação. Esse conceito diz tudo a respeito da educação à distância. E como exemplo dele, a gente não poderia usar o melhor dos exemplos do que essa videoaula de hoje. Estamos separados, eu professor, de vocês alunos e alunas. As instituições de ensino superior planejaram e investiram, tanto que criaram plataformas para que os alunos e alunas tenham acesso a todo o material, como por exemplo as videoaulas e também a apostila da disciplina. E utilizam as diversas tecnologias de informação como meio para chegar até os alunos e alunas nas terras e locais mais longínquos, ou seja, a EAD ela consegue se expandir mais porque ela não é presencial. E também é a oportunidade que todos estavam esperando para cursar uma graduação de nível superior. Alguém que mora, por exemplo, no interior de um estado como o nosso, aqui no Piauí. Chaves, né, que é um autor, e também a EAD, Chaves e a EAD. Chaves é um autor que a gente usou como referência para esse material. A educação à distância ela recebeu denominações distintas em diferentes países ao redor do mundo. Estudo é educação por correspondência no Reino Unido, estudo em casa e estudo independente nos Estados Unidos, estudos externos na Austrália, teleensino ou ensino à distância na França, estudo ou ensino à distância na Alemanha, educação à distância na Espanha e, por último, teleeducação em Portugal. A definição oficial no Brasil está na Lei nº 5.622 de 2005, que versa e utiliza o termo educação à distância. Aqui no Brasil, nós oficializamos esse termo, turma, educação à distância. Chaves, no caso já Chaves, né? Ele apresenta três expressões relacionadas à temática da EAD. A primeira é educação à distância, a segunda é aprendizagem à distância e a terceira e última é ensino à distância. Para o autor, para Chaves, o termo mais correto seria o ensino à distância, embora seja o menos utilizado. Ele ainda afirma que a educação e a aprendizagem são processos que ocorrem dentro do indivíduo, não sendo possível educar à distância, sendo o indivíduo sujeito de seu próprio processo de aprendizagem e nunca seu objeto. Em outras palavras, o que Chaves está querendo dizer é que, independente do ensino ser à distância ou presencial, tudo vai depender dos principais sujeitos da educação, que no caso serão sempre os discentes, os alunos e alunas. Não importa se seja presencial ou à distância. O processo de ensino-aprendizagem vai depender muito dos alunos, muito de vocês, né? Claro que também precisa dos professores, dos docentes, mas vai depender muito mais dos alunos do que dos próprios professores, ou então das ferramentas que vamos utilizar no ensino à distância. Histórico da EAD. Os primeiros indícios de utilização da educação à distância surgiram nos Estados Unidos. A Universidade de Boston oferecia na época curso por correspondência. A partir daí, os cursos por correspondência se multiplicaram por países da Europa. Bom, essa modalidade de educação só começou a se fortalecer e se estabelecer como processo de ensino-aprendizagem somente no século XX, no século passado. A forma de comunicação com os alunos e alunas da época era por correspondência. As tecnologias eram muito remotas e as correspondências ou cartas às vezes demoravam muito até chegar ao seu destinatário final, que eram os
alunos. Fazendo uma comparação com os dias de hoje, as informações, os conteúdos, o conhecimento chegam até nós, até as pessoas em fração de segundos. Tem um ditado que eu costumo usar em minhas aulas, quando eu falo sobre educação à distância, pena que eu não sei quem é o seu autor, que diz o seguinte com relação às tecnologias do século XXI. É mais ou menos assim, turma. As tecnologias aproximam quem está distante e afastam quem está próximo. Essa é uma realidade. E para concluir, a tecnologia é uma ferramenta e, como tal, deve ser bem utilizada por todos nós, principalmente pelos agentes da educação, no caso, os professores para com seus alunos. Surgimento da EAD no Brasil. O ano era 1928. As instituições de ensino da época começaram a utilizar outro meio de comunicação para promover cursos à distância. Um meio de comunicação capaz de ter um alcance maior e mais veloz do que as correspondências. Daí surgiu o rádio. Essa nova tecnologia, o rádio, já era utilizada em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. O cenário pós-Primeira Guerra, pós-guerra, contribuiu para os avanços científicos e tecnológicos nos meios de comunicação em massa, que alcançasse a população de modo geral. Daí surgiu o telefone, que foi um grande avanço na época, né? E depois surgiu a televisão. O resultado de tudo isso gerou novas profissões, e a população ela ansiava, almejava cada dia mais uma educação de qualidade, uma educação que qualificasse profissionalmente e também que preparasse as pessoas para viver em sociedade. No caso, uma educação de qualidade. A educação à distância se tornou uma alternativa essencial e importante para atender uma maior demanda da população que ansiava por educação. De um modo geral, a humanidade sempre teve e tem sede de conhecimento. A educação não é só entendida como porta de entrada no mercado de trabalho, mas também como forma de posicionar os homens e mulheres em sociedade, como eu falei agora há pouco, né? Afinal, a educação, no sentido estrito, significa algo bom, fino, que agrada a todos. Em um sentido mais amplo, significa todo conhecimento disponível aí para todos nós, sejam em livros, seja nas mídias digitais. O avanço da educação à distância. O grande avanço da EAD ocorreu nos anos 60 lá na Inglaterra, quando foi autorizada a abertura da British Open University, que numa tradução livre pode significar Universidade Aberta Britânica, que pode ser considerada um marco histórico na evolução da educação à distância no mundo, pois inovou na forma de comunicação entre os alunos e professores e pioneira no ensino superior à distância. Turma, vocês conseguem imaginar um curso superior à distância há mais de 50 anos atrás? Para nós parece até utópica essa informação, pois a gente entende e também está no imaginário popular, como eu falei para vocês anteriormente, que só é possível realizar a educação à distância por meio da internet. E que a internet é muito útil nos dias atuais e que não dá para fazer quase nada sem o uso dela, né? Nos nossos dias atuais. No Brasil, no caso aqui do nosso país, também na década de 60 surgiram as televisões educativas. Em 78 foi criado o famoso e longo Telecurso Segundo Grau, que tinha como objetivo preparar os alunos e alunas para os antigos exames supletivos do segundo grau. Os alunos de hoje talvez nunca ouviram falar a respeito dos supletivos, mas era a realidade da época. Hoje, com a democratização do ensino, é impensável imaginar um lugar qualquer sem uma escola. Para vocês terem uma ideia, muitas cidades no Brasil, principalmente no Piauí, na década de 80, não disponibilizavam do ensino médio, que na época tinha outro nome, segundo grau. O ensino era totalmente custeado pelo Estado. Não é como é hoje, onde o município é responsável pela educação infantil e ensino fundamental e o Estado é responsável pelo ensino médio. O mundo mudou e a educação, de certo modo, mudou juntamente com ele. Turma, antigamente, né, falando assim, dessa forma, não era separada as responsabilidades de cada ente da federação, né?
o ensino era totalmente do Estado, tanto do ensino fundamental como no ensino médio. Antigamente não era nem ensino fundamental, não, era primeiro e segundo grau, né, que a gente falava na época. Mas aí com o surgimento da LDB em 96, né, houve essa divisão de responsabilidade. O município ficou com a educação infantil e também o ensino fundamental, e o Estado ficou com o ensino médio. A EAD nos anos 90. A gente aprendeu ao longo dessa aula que a EAD não é algo novo, que já tem aí algumas décadas, falando aqui de nosso país, o Brasil. Baseado nessa afirmação, pergunto a vocês, como era a EAD nos anos 90? É óbvio que vocês não podem me responder nesse momento, mas que vocês podem tentar imaginar como é que era a EAD nos anos 90. Mas eu vou ser mais direto nessa minha pergunta e dizer a vocês que essa aula de hoje, Educação à Distância, é justamente para ensinar vocês como é que era a EAD lá desde os primórdios, né? Principalmente do início até os dias de hoje. Pois é, para contextualizar, eu vou falar para vocês que a partir dos anos 90, a educação à distância passa a ganhar mais espaço no cenário nacional, com grandes projetos pedagógicos em conjunto com a televisão. Vocês lembram que eu falei agora há pouco sobre o telecurso de segundo grau? Pois é, os mais velhos, quer dizer, as pessoas mais experientes vão lembrar desse telecurso, que era de manhã na Rede Globo Televisão. Quem é um pouco mais velho vai lembrar desse telecurso de segundo grau. Continuando, em 95 foi criada a Secretaria de Educação à Distância, que era a CED/MEC. Foi nessa época que foi criado também o Canal Futura, que até hoje está em vigor, que tem uma programação exclusivamente educativa. A internet ainda estava distante da realidade da maioria das pessoas, e a televisão tinha e tem um alcance ainda grande com a maioria dos brasileiros. Para vocês entenderem o quanto que a televisão é popular, segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018, 95% das casas dos brasileiros têm um aparelho de televisão, enquanto somente 45% dos brasileiros têm acesso à internet, mesmo com a popularização dos smartphones. Pessoal, essa pesquisa do IBGE é de 2018. De lá para cá, eu acredito que aumentou o número de brasileiros que têm acesso à internet, né? Que na época era 45%. Ter um celular na mão não significa ter acesso à internet, até porque em nosso país consideramos a internet cara e ruim segundo os padrões dos países desenvolvidos. Continuando, em 95 foi criado, né, que eu falei agora há pouco para vocês, a Secretaria da Educação à Distância, como falamos, né, agora há pouco, só repetindo o que eu disse. Mas foi somente em 96 que essa modalidade de ensino foi regulamentada pelo Ministério da Educação, ou seja, ainda demorou um ano após a criação da secretaria para que o MEC regulamentasse. Nesse ano, em 96, a Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, realizou o primeiro processo seletivo para um curso de graduação à distância. Embora esse curso não fosse direcionado para a população de um modo geral, esse curso de graduação à distância teve a finalidade para a formação de professores de ensino fundamental que utilizava material impresso com mediação tutorial nas cidades polos. É mais ou menos o que acontece hoje com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Mas não vamos falar nisso agora, pois a gente vai disponibilizar um espaço para tratar desse assunto. Voltando a falar desse curso de graduação à distância, que foi oferecido pela UFMT, que é a Universidade Federal de Mato Grosso, ele serviu como referência para outras instituições de ensino superior em todo o país, todo o Brasil, as quais foram inserindo atividades na área da educação à distância e seus projetos pedagógicos. Podemos considerar, de certa forma, que esse foi o início do que conhecemos hoje como educação à distância no Brasil. Ainda continuando, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96,
foi marcada por diversos experimentos com a inclusão de tecnologias digitais capazes de criar ambientes virtuais de aprendizagem com interação síncrona e assíncrona. Bom, o que seria interação síncrona e interação assíncrona? Vou explicar para vocês, turma, começando pela síncrona, que são aquelas em que é necessária a participação do aluno e do professor no mesmo instante e no mesmo ambiente virtual. Ambos devem se conectar ao mesmo tempo e interagir entre si de alguma forma para concluir o objetivo da aula. Como exemplo de interação síncrona, nós temos as webconferências, hoje conhecidas como webinário ou seminários pela web, pela internet. As interações assíncronas são aquelas consideradas desconectadas do momento real, ou no caso atual, daquele instante. Como exemplo de interação assíncrona, nós temos o nosso caso, nossa aula, nossa videoaula. Não há interação entre mim e vocês. As aulas são gravadas antes e os alunos e alunos só podem tirar as dúvidas após assistir às videoaulas, não no momento imediato. Turma, vocês só poderão tirar dúvidas comigo depois de assistir às aulas através dos meus contatos que eu vou deixar com vocês ao término de cada videoaula. Mais uma coisa para falar a respeito sobre esse assunto é que na época foram criadas estratégias, na época lá em 96, quando surgiu a LDB, que foi inovadora para a época, foram criadas estratégias para a gestão administrativa e pedagógica, visando atender alunos e alunas online através de centrais remotas de monitoria e tutoria. Pós-graduação via internet. Pós-graduação lato sensu à distância pela internet só foi possível a partir de 1998. Com a oferta desses cursos, as instituições de ensino superior procuraram a certificação oficial para atuar em educação à distância. Sendo assim, o MEC elaborou um conjunto de normas e estabelecimentos de parâmetros de qualidade para futuras implantações desse tipo de cursos de pós-graduação lato sensu. Em 2000, a Secretaria de Educação à Distância, SED/MEC, implantou um curso à distância vinculado ao projeto TV Escola, que tinha como objetivo a formação de professores. Nos últimos anos, a história da educação à distância no Brasil registrou avanços significativos e de forma acelerada, compensando o ritmo lento da segunda metade do século XX. É importante destacar, pessoal, que o país conseguiu estabelecer uma base legal que norteia a modalidade de ensino à distância, criando um mecanismo para a certificação de instituições que trabalham com a educação à distância, emitindo autorização de curso e estimulando o desenvolvimento de pesquisas para a produção de modelos pedagógicos que consolidaram a modalidade EAD no país. UAB, Universidade Aberta do Brasil. Hoje a expressão máxima da educação à distância no país é a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que se trata de um regime integrado de universidades públicas que oferece curso de nível superior para a camada da população que tem dificuldade de acesso à formação superior por meio do uso de metodologia da educação à distância. Turma, por muitas décadas, somente as pessoas que moravam ou que moram nas grandes cidades tinham acesso ao ensino superior, porque as universidades públicas estavam concentradas nas grandes cidades. E isso eu já falei para vocês ao longo dessa videoaula, Ou então, muitos pais com condição financeira para manter seus filhos nas capitais se sacrificavam financeiramente para promover o ensino superior a esses filhos. Uma informação para vocês, talvez vocês não saibam. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, no Piauí, a UESP, a Universidade Estadual do Piauí, se expandiu por todo o estado. Há relatos que na Bahia e no Maranhão havia um polo da UESP, nessa época que ela se expandiu. Eram oferecidos cursos no período especial, ou seja, no período de férias, de maneira que os piauienses do interior do estado não precisariam mais ir à capital para ter sua formação superior. Pena que essa expansão não continuou, porque não houve investimento na UESP.
e muitas cidades, aliás várias, deixaram de atender como polo da Universidade Estadual do Piauí. A solução para o problema foi a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, com a diferença de que agora o ensino é feito através das nossas tecnologias. Os cursos de período especial da UESP eram feitos de maneira presencial. Isso eu falei para vocês só para efeito de informação, turma. A UAB, ela meio que substituiu, né, esses cursos, né, que, que foram feitos pela UESP, né, quando ela se expandiu no final dos anos 90, no início dos anos 2000, que alcançou todo o estado, né, e também outros estados. E a UAB, ela dá oportunidade para que as pessoas que moram no interior do estado, de cada estado, né, porque não é só no Piauí que existe a UAB, mas em todo o Brasil, possam ter acesso ao ensino superior. Não somente aqueles que moram nas grandes cidades ou nas capitais. Pessoal, estamos quase na aula de hoje e temos ainda para falar sobre a legislação e a EAD. Mas ao final dessa aula, darei alguns avisos para vocês e preciso que prestem atenção. Certo? Combinado? Bom, falando sobre a legislação e a EAD, a lei número 9.394, que introduziu as reformas substanciais à educação profissional e à educação universitária, estabelecendo critérios de avaliação, produtividade capazes de pressionar por mudanças de estratégias de ensino e, consequentemente, se intervir na definição do perfil profissional do brasileiro. Pessoal, essa lei aqui que eu estou falando para vocês é a mesma lei de diretrizes para a educação, né? No ano de 96, a educação à distância foi incluída na legislação nacional, no seu artigo 80. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nesse artigo, né, vocês podem ver aí no material de vocês ou pesquisar também na internet. As principais características da educação à distância trazida pela nova legislação foram: primeiro, a democratização do acesso à educação, né? Todos podem ter acesso porque o alcance da EAD é maior. Flexibilidade em tempo e lugar para os estudos. Em alguns casos há flexibilidade, mas todo curso tem seus calendários acadêmicos e prazos. Eficiência na metodologia. O aluno pode ver e rever as aulas quantas vezes quiser e precisar e tirar as dúvidas através das mídias sociais, ou então dos monitores ou tutores. Aumento da capacidade de leitura e escrita dos alunos. São cobrados dos alunos a leitura dos materiais disponibilizados e as respostas de todas as atividades propostas pelo professor. Autonomia dos estudantes. Os alunos passam a ter mais responsabilidades no processo de ensino-aprendizagem. Redução de custos. Geralmente os custos são mais baratos porque a instituição de ensino superior investe mais nas tecnologias do que em outros custos que as universidades presenciais têm. Ampliação e abrangência das instituições. Com o ensino à distância, muitas instituições de ensino superior surgiram e ainda surgirão, oferecendo cada vez mais cursos e oportunidades de ensino. Compatibilidade com a jornada de trabalho. Os alunos podem escolher os horários de estudo sem que isso atrapalhe o seu trabalho. Acesso aos conteúdos e atividades estruturadas. Tudo está disponível nas plataformas virtuais. Acompanhamento por professores, tutores em regiões remotas. A modernização do ensino presencial e a valorização do ensino à distância. E, por último, a acessibilidade de pessoas portadoras com alguma deficiência. Também foi um dos benefícios trazidos pela EAD, né, com a lei aí da LDB de 96, lá no seu artigo 80. Né? Vocês podem pesquisar ou ler o material aí que está disponibilizado. Bom, turma, final da primeira parte, né, meus queridos alunos e alunas, finalizamos agora a primeira parte da nossa videoaula. Aqui estão os meus contatos, né, e-mail, fone, WhatsApp. Qualquer dúvida que porventura aparecerem, podem ter contato comigo, na hora que quiserem e precisarem. Tenho que lembrar uma coisa para vocês, turma, algo que eu sei que todos vocês sabem. Não fiquem somente em nossas videoaulas, leiam o material, leiam mesmo.
o conhecimento é muito vasto e aqui é somente uma partícula daquilo que vocês devem aprender a respeito do ensino à distância, que é a disciplina de hoje. Sejam curiosos, pesquisem, busquem mais informações a respeito do ensino à distância. Pessoal, o conhecimento é